Que legal! Oi, Helena! Oi, Ana! Oi, Bianca! Vocês estão no mudo para que eu consiga ler. Tá me ouvindo? Oi, Eduardo! Tudo bem? Belarmina entrando. Eu vou só virar aqui o ventilador. Peraí. Oi, Cris! Tudo bem? Eu deixei todo mundo mudo para que eu leia e depois vocês podem, quando eu terminar, vocês podem falar, tá bom? Como nós só temos 30 minutos no Zoom, depois eu teria que gerar outro, eu vou começar. Tudo bem para vocês? Pontualmente. Aliás, 2 minutinhos atrasada já, né? Gente, é muito bom ter vocês, mesmo cada um está num lugar diferente, lá em Jataí, em Palmas. Ana, você não está em Jataí, é Serranópolis? Iporá, cada um num cantinho do nosso Brasil. Eu também não estou em Jataí hoje, eu estou aqui em Rondonópolis, no Mato Grosso. Eu separei 2 poemas para compartilhar com vocês e um conto de fada. O poema é de uma ex-aluna minha. Todo mundo ouvindo bem? A Anabela Ruth Coleman Ferrarini. Ela me mostrou ontem esse texto que ela fez nesse momento que a gente está vivendo de isolamento, de quarentena, e eu resolvi compartilhar com vocês logo no início. O título dele é Inspira, Respira. Inspira. Respira. Sobre teus ombros, o firmamento. Sob teus pés, cimento. Fecha os olhos, sente o vento que sopra, quente, poeirento. Inspira. Expira. Respira. Ao teu redor, isolamento. Estar a sós contigo é gozo? É tormento? Fecha os olhos, olha para dentro, encontra sonhos, medo, amor, esquecimento. Inspira, expira, respira, enche a pleno teus pulmões. Inspira, acolhe a vida. Expira, será hoje a despedida? Respira. Eu acho que esse poema... Fico até um pouco emocionada, porque mais ou menos o que eu sentia e sinto, e não sei muito expressar essa questão até da própria respiração nesse momento. Eu comentei com alguns de vocês que essa quarentena eu não concentro, eu não consigo fazer nada, e às vezes a única coisa que me salva é a respiração, né? E a gente ainda fica com essa incerteza, se essa respiração vai existir por quanto tempo, por quantos dias, né? Bem, mas a motivação desse encontro nosso, essa roda de leitura hoje, é porque hoje, dia 2 de abril, é o Dia Internacional do Livro Infantil, né? E é o Dia Internacional do Livro Infantil porque, em homenagem ao nascimento de um grande escritor chamado Hans Christian Andersen, dinamarquês. Ele escreveu muitos textos, mais de 150 contos, e hoje eu vou compartilhar com vocês A Pequena Vendedora de Fósforos. Todo mundo conhece A Pequena Vendedora de Fósforos? Para quem não conhece, é um texto considerado clássico do Hans Christian Andersen, que escreveu outros clássicos, como A Pequena Sereia, O Soldadinho de Chumbo, A Roupa Nova do Imperador, uma série de outros livros que são bem conhecidos e escritos por ele. E ele, diferente dos irmãos Grimm e de Perrault, ele reivindicava a autoria, ele não só compilava os textos da tradição oral, ele também criava, né? E esse é um conto romântico realista, digamos assim, romântico porque tem a coisa da fantasia, de uma certa espiritualidade, e realista porque retrata o cotidiano. Eu vejo que tem crianças lá na Dinamarca, onde aconteceu a história desse conto,
Na época de Natal e Ano Novo, é muito frio, mas é um inverno bem diferente do nosso aqui do Brasil. É um inverno rigoroso, com muita neve, tá? Então, essa história, A Pequena Vendedora de Fósforos, que foi publicada em 1845, eu peguei do livro Contos de Fadas, da editora Zahar. É um livro, uma edição comentada e ilustrada. Eu não estou com ele aqui, eu tenho duas edições. Uma no Kindle e uma impressa. A minha impressa está em Jataí. Da Maria Tatar. Então, quem tiver interesse, é um livro que vale a pena. Vou ler para vocês. A Pequena Vendedora de Fósforos. Fazia um frio terrível. A neve caía e dali a pouco ficaria escuro. Era o último dia do ano, véspera de Ano Novo. Nas ruas frias e escuras, você poderia ver uma pobre menininha sem nada para lhe cobrir a cabeça e descalça. Bem, é verdade que estava usando chinelos quando saiu de casa, mas de que adiantavam? Eram chinelos enormes que pertenciam à sua mãe, o que lhe dá uma ideia de como eram grandes. A menina os perdera ao atravessar correndo uma estrada, no instante em que duas carruagens avançavam ruidosamente e numa velocidade apavorante. Não conseguiu achar um pé dos chinelos em lugar nenhum. E um menino fugiu com o outro, dizendo que um dia, quando tivesse filhos, poderia usá-lo como berço. A menina caminhava com seus pezinhos descalços, que estavam rachados e ficando azuis de frio. Levava um molho de fósforos na mão e mais no avental. Não vendera nada o dia inteiro e ninguém lhe dera um níquel sequer. Pobre criaturinha, parecia a imagem da miséria a se arrastar, faminta e tiritando de frio. Flocos de neve se aninhavam em seu cabelo claro, comprido, que ondulava suavemente em volta do pescoço. Mas você pode ter certeza de que ela não estava pensando em sua aparência. Em cada janela, luzes reluziam e um delicioso cheiro de ganso assado se espalhava pelas ruas. Veja bem, era véspera de Ano Novo. Era nisso que ela pensava. Num canto entre duas casas, uma das quais se projetava na rua, ela se agachou e se encolheu no frio, as pernas dobradas sobre si. Mas só isso a fez sentir mais e mais frio. Não tinha coragem de voltar para casa, pois não vendera fósforo nenhum e não tinha um níquel sequer para levar. Seu pai, com certeza, iria surrá-la. E depois, lá era quase tão frio quanto ali. Só tinha um telhado para protegê-los. E o vento sibilava através dele, embora as fendas maiores já tivessem sido vedadas com palha e trapos. O frio era tanto que as mãos da menina estavam quase dormentes. Ah, talvez acender um fósforo ajudasse um pouco. Se pelo menos se atrevesse a tirar um do pacote e riscá-lo na parede, só para aquecer os dedos. Puxou um. Como ele espirrava enquanto queimava, surgiu uma luz clara e tépida, como uma vela quando pôs a mão sobre ele. Sim, que luz estranha era aquela! A menina imaginou que estava sentada junto de uma grande estufa de ferro com os troços puxadores de cobre e pés de latão. Que calor o fogo desprendia! No instante em que ia esticando os dedos dos pés para aquecê-los também, a chama apagou e a estufa desapareceu. Lá ficou ela, com um toco de fósforo queimado na mão. Riscou outro fósforo contra a parede. Ele explodiu em chamas e a parede que iluminava ficou transparente como um véu. Ela pôde ver direitinho dentro da sala, onde, sobre uma mesa posta com uma toalha branca como a neve, estava uma porcelana delicada. Bem ali,
podia-se ver um ganso assado fumegante, recheado com maçãs e ameixas. E o que foi ainda mais espantoso, o ganso saltou do prato e saiu gingando pelo piso com uma faca de trinchar e um garfo espetados nas costas. Rumou diretamente para a pobre menininha. Mas, naquele instante, o fósforo apagou e só sobrou a parede úmida e fria diante dela. Acendeu um outro fósforo. Agora estava sentada sob uma árvore de Natal. Era ainda maior e mais bonita do que uma que vira no Natal passado através da porta de vidro da casa de um comerciante rico. Milhares de velas ardiam nos ramos verdes e figuras coloridas, como as que já vira em vitrines, contemplavam tudo aquilo. A menina esticou ambas as mãos no ar e o fósforo se apagou. As velas de Natal foram subindo, subindo, até que ela viu que eram estrelas cintilantes. Uma delas se transformou numa estrela cadente, deixando atrás de si uma risca de fogo coruscante. Alguém está morrendo, pensou a menina, pois sua avó, a única pessoa que fora boa para ela e que agora estava morta, lhe contara que, quando a gente vê uma estrela cadente, é sinal de que uma alma está subindo para Deus. Riscou mais um fósforo contra a parede. Fez-se um clarão à sua volta e bem ali no centro dele estava sua velha avó, parecendo radiante, suave e amorosa. "Ô, vovó!" a menina exclamou. "Leve-me com você. Sei que vai desaparecer quando o fósforo apagar, como aconteceu com a estufa quentinha, com o delicioso ganso assado e com a alta e bela árvore de Natal." Mais que depressa, ela acendeu todo um molho de fósforos. Tal era o desejo de conservar a sua avó exatamente ali onde estava. Os fósforos chamejaram com tanto vigor que, de repente, ficou mais claro que a clara luz do dia. Nunca sua avó parecera tão alta e tão bonita. Ela tomou a menina nos braços e, juntas, as duas voaram em esplendor e alegria, cada vez mais alto, acima da terra, para onde não há frio, nem fome, nem dor. Estavam com Deus. Na madrugada seguinte, a menina jazia enroscada entre as duas casas, com as faces rosadas e um sorriso nos lábios. Morrera, congelada na última noite do ano velho. O ano novo despontou sobre o corpo congelado da menina, que ainda segurava fósforos na mão. Um molho já usado. Ela estava tentando se aquecer, disseram as pessoas. Ninguém podia imaginar que coisas lindas ela vira e em que glória partira com a sua velha avó para a felicidade do ano novo. Vitória, Vitória, acabou-se a história. E aí, gostaram? Sim? O que vocês sentiram? Alguém quer falar? Pode tirar o áudio do mudo para falar o que vocês acharam, que impressões vocês tiveram, quem já conhecia ou quem já não conhecia. Alguém? Kênia? Oi, Ana. Eu já conhecia a história, sempre acho linda, amo ouvi-la sempre. Foi uma escolha maravilhosa e esse mês é um mês que a gente comemora tanto a literatura infantil internacional, né, que hoje é o dia, né, Dia Internacional do Livro Infantil, e no dia 18 também nós temos outro grande autor, que é o Monteiro Lobato, né, então esse mês é o mês de muitas, na verdade, muitas comemorações, que são autores maravilhosos, né. Essa história, ela mexe muito com a gente, porque ela fala de coisas que são
às vezes, podada para a criança, né? Questão da morte, né? O abandono, e ele toca nesses assuntos, né? Assim como o Lobato também, ele fala de coisas que, às vezes, em algumas literaturas que temos hoje, eles não ficam muito superficiais, e eles não, eles vão a fundo nos temas, né? Temas que mexem mesmo e modificam o interior da gente. Um conto, a gente tem autores que dizem, né, estudiosos, que a literatura do Hans Christian Andersen é uma literatura que fala daquilo que é humano, né? E a gente vê um conto de fada que não tem princesa, que não tem príncipe, né? E um final. E esse final, gente? O que vocês acharam? É triste. É triste. Eu me sinto, eu me levo a uma parte dolorosa da minha vida, assim, me lembra coisas tristes da história. Então, esse conto me lembra coisas que eu vivenciei e, assim, não que tenha a ver com a história, aquela relação que a gente faz, né, do texto com a vida, né? Inclusive... E assim... Sim? Pode falar. Pode falar. Não, inclusive, essa história, dizem que ela foi inspirada na vida do próprio Hans Christian Andersen, sobretudo na vida da mãe dele, né? Embora toda a história, todos os contos dele tenham algum cunho de autobiografia, são ou inspiradas em situações que ele tenha vivenciado. Então, por exemplo, o pai dele era sapateiro, a mãe lavadeira, e a mãe trabalhou desde a infância, enfim, tem um cunho pessoal nos textos dele, né? Mais alguém? Será que a gente pode ver esse final? A Andrea falou que é triste, mas será que a gente pode ver essa história apenas como um final triste? Não, eu acho que não. Não, mas por quê? Ela encontra, né, algo porque superior. Ela saiu do sofrimento. Ela encontra algo superior. E é o que ela falou, saiu do sofrimento, né? Ela tá indo ao encontro de luz, né? De coisas superiores mesmo. De paz, né? De paz, né? E quando você fala essa questão da luz, é bem interessante que, simbolicamente, se a gente for pensar, luz, durante cada vez que ela acendia o fósforo, que clareava, tinha uma luz, como se fosse uma luz de esperança. Então, ela teve, por meio da claridade do fósforo, mesmo que de maneira muito efêmera, ela sentiu o calor, aquecimento, quando ela teve a imagem da estufa, né, porque era um frio rigoroso. Depois ela tem a sensação do alimento, a comida. Ela pensava o tempo todo nesse ganso assado, né? Depois tem a beleza, né, gente? A gente fala assim, nossa, seria futilidade, mas eu não sei vocês, mas eu nesse tempo de quarentena, se não fossem os filmes e a literatura, eu acho que eu já teria pirado. Muito embora em alguns filmes e na própria literatura a gente tenha situações como essa, que nos faça pensar, que traga alguns sentimentos de tristeza, não é só festa e alegria, né? Mas a beleza da forma como é dita, a beleza como é retratado, às vezes a beleza de uma imagem, uma cena inicial do filme, de um crepúsculo, né? Já dá um certo alívio. Então, por meio do fósforo, ela teve também essa beleza. E, por fim, o fósforo também traz o aconchego, né? O afeto de alguém que ela amava e que foi acolhedora com ela a vida inteira. Mas alguém quer falar alguma coisa? E final do ano também, virado do finalzinho também, a véspera, é uma mudança de gente também, do ano para o outro, de eu perceber. E é interessante que ele termina o texto dizendo assim, né? Que ninguém podia imaginar que coisas lindas ela vira, nem que Glória partira com sua velha avó para a felicidade do ano novo. Para ela, mesmo tendo, é como se tivesse sido um ano novo, um ciclo novo, né? Se a gente pensar, nosso grupo lá na UFJ discutiria, e certamente se nós estivéssemos presencialmente, eu levaria sugestões, possibilidades, a gente discutiria estratégias de leitura para se discutir com as crianças, por exemplo, ou entre a gente, né? Vocês pensariam em alguma estratégia
para discutir esse texto? O que a gente poderia fazer? A Andréa já fez aqui, né? Já realizou uma conexão texto-leitor com o texto e ela mesma. Mas a gente poderia também fazer uma conexão texto-mundo, né? Poderíamos propor, de repente, uma folha do pensar e ali relacionar a história com notícias, com programas, com filmes, com conversas que a gente realiza na escola, com os amigos, na família, de atitudes mesmo, né? A Ana comentou da questão do abandono, mas também tinha injustiça social, né, gente? Uma menina sozinha, em véspera de ano novo, trabalhando, passando frio. E se ela fosse para casa, ela estava passando frio não porque ela estava trabalhando. Se ela estivesse em casa, ele diz, ela passaria frio do mesmo jeito. Né? A pobreza era tamanho. Mais alguma coisa que vocês queiram falar? Eu queria comentar o seguinte, que eu vejo, nessa obra, eu vejo o lado bonito da morte. Né? Ele foi de uma sensibilidade para mostrar como era essa passagem. Né? Ele não mostrou essa passagem de uma forma triste, ele mostrou essa passagem de uma forma linda, de uma forma de muito aconchego para essa criança. Né? Foi um olhar sensível de um autor, né, sobre algo muito difícil para nós, para a nossa aceitação. Então, poderia ter sido feita essa história de uma outra forma, né? Contada de uma forma trágica, né? Ela poderia ter sido contada de uma forma trágica. Se fosse uma notícia de jornal, como é que seria essa notícia? Não seria tão bonito quanto, né? Seria trágico. E ele colocou de uma forma muito linda. E eu sou apaixonada nessa história há muitos anos e vejo o quanto ele foi sensível ao escrever. E é difícil contar essas questões para criança. Como tocar nesse assunto com as crianças? Né? Como lidar com esse assunto? Então, é uma forma sensível, uma forma bonita e uma forma de aproximar a criança de algo que faz parte da vida, né? E até os adultos mesmo, né? Eu já tive uma colega de trabalho aqui em Rondonópolis que ela falou assim, eu não gosto da versão que ela morre, eu gosto da versão que ela encontra uma família e, né, como se diz, aquilo que você tinha dito no início, às vezes conversar com as crianças sobre assuntos difíceis, como a morte, é difícil porque é difícil para a gente também. Né? É difícil para qualquer pessoa. Então, às vezes, antes de ser difícil para a criança, é difícil para mim. Então, eu não consigo e eu opto por uma versão adaptada, ou eu mesmo do final, né? Enfim, para contar. Eu não sei se vocês conseguiram relacionar a história com o texto, o poema que eu li no início. Vocês conseguiram fazer alguma relação? Quando eu comentei com a Anabela, eu falei, posso usar esse seu poema? Ela pode, eu acho que faz um intertexto. Ela faz? Como assim que faz? Eu falei, olha, eu acho tanto em um quanto no outro texto, a gente tem a ideia da resistência, de resistir, né, a dificuldade de sentir algo muito intenso, de tentar entender o que está acontecendo e, de um certo modo, gente, eu acho que é o que a gente está fazendo hoje. Está todo mundo meio que resistindo, sentindo diversas coisas, angústias, medo, e ao mesmo tempo tentando entender. Eu ouvi muito isso, ouvi da minha mãe, ouvi de colegas professores, ouvi de amigos assim, nossa, parece que a gente está num filme de terror, nossa, parece que a gente está no fim do mundo, porque está todo mundo tentando entender o que está acontecendo e ninguém está entendendo. Né? E essa iminência de, será que quem vai pegar? Meu Deus, será que todo mundo, sabe? Porque aí morre gente agora, né? Se a gente pensar no nosso dia a dia. Tem morrido gente que não é do grupo de risco, né? E a morte perpassando, esse medo, essa angústia, e continua a injustiça social, enfim. Nós temos mais 5 minutos, porque daqui a pouco a plataforma desliga. Aí eu tenho um poema para terminar, mas antes de terminar, eu queria saber se tem mais alguém que gostaria de comentar.
alguma coisa, uma impressão, Pode falar? um sentimento? Claro que pode, Divani. Eu acho importante a gente tratar desse assunto com os alunos, principalmente os pequenos, para prepará-los para as realidades que a vida nos aguarda, nos apresenta. Eles têm que saber que um dia isso vai acontecer com algum ente querido deles, né? Então, precisamos encontrar realmente, como você falou, meios de fazer com que eles entendam que isso é a vida, nossa vida, né? Não são só brincadeiras, não é o lúdico que vai acontecer na nossa vida toda, né? E principalmente porque isso é uma coisa que todos sabem que vai acontecer, mas ninguém sabe quando. Pode ser hoje, com o coronavírus, pode ser daqui 5 anos, pode ser daqui 50 anos, mas vai acontecer. É engraçado que, quando eu selecionei o texto, na verdade, eu nem pensei nisso que você falou, até porque eu gosto muito também da coisa da literatura, pela literatura, não no sentido de sem objetivo, né? Mas igual a Ana Paula comentou também, de sentir, de ler e sentir. Seja que emoção emanar do texto, seja alegria, de tristeza, de ludicidade, enfim, né? Mas isso também faz sentido, né? Uhum. Do mesmo jeito que a gente tem que falar... É uma possibilidade, né? Do mesmo jeito que a gente tem que falar de sexualidade, né, desses assuntos de gênero com eles, nós precisamos falar disso também. Verdade. Da morte. Mas professora, dá para fazer teatro, encenação, depois estar lendo livro literário? Eu não entendi a pergunta, Mariluze. Dá para fazer encenação, no caso, depois de ler o livro literário, encenar aquilo que foi lido? Poderia fazer uma leitura dramatizada, se as crianças já forem alfabetizadas, né, dos maiores, dá para fazer até uma leitura dramatizada, mas dá para fazer o teatro, dá para fazer tanta coisa, né? Até para criar um novo final também, enfim. Aí, na verdade, as próprias crianças com você e você sentindo as crianças que podem construir as possibilidades, né? Não é uma coisa fechada. Mais alguém? Então, eu vou ler. Nem deixei vocês responderem, né? Que eu tô com medo de acabar antes de eu ler o poema. É um poema da Rosiana Murray, que está no livro Manual de Delicadezas. E ele se chama Querubim. Hoje, um anjo pousou em meus olhos. Eu caminhava. E, de repente, tudo ficou tão leve e alado. Havia em todos, nas ruas e nas casas, um desejo de querer bem, de repartir o pão, de inventar jardins e gestos delicados. Todos amavam todos, numa ciranda infinita, que dava a volta ao mundo, fazendo um anel de luz. Que nós tenhamos muita luz nesse período, né? Oi, Anabela, a Anabela acabou de entrar, gente. A autora do poema que eu li para vocês no início é essa moça aí, Anabela Ferrarini. Mais alguém quer falar alguma coisa? Parabenizar você pela iniciativa. Achei linda a sua proposta de trabalho, né? Nesse momento tão difícil de quarentena, né? Mas que foi assim, veio a calhar e amei muito. Que bom, obrigada. Eu agradeço a presença de todos vocês. Eu confesso que eu fiquei pensando, será que vai aparecer alguém? Embora seja quarentena, todo mundo arruma um monte de coisa para fazer, né? Ou às vezes não consegue entrar, né, desse Zoom, que essa é a primeira vez que eu entro. A minha também, eu estava morrendo de medo, porque eu nunca tinha usado. Já vai acabar. Então tá, um beijo, pessoal, muito obrigada. Beijo. Tchau pra ela. Tchau. Agora tá ela. Tchau, Alice. Ela falou tchau, Alice. Viu? Ela viu o seu tchau? Claro que viu. Um coraçãozinho pra você, Alice. O coração, vamos fazer um coração pra ela, sim. E um beijo.
Eu amei Tchau, sua leitura. amei também. Amei a leitura. Beijo. Mamãe, como que consegue falar? É porque ela